Capítulo 243, Uma corrida contra o tempo. Autor, Rafael Batista. Revisão, eu mesmo. Na dimensão da arena, as coisas finalmente começaram a seguir num ritmo mais estável, pois os materiais estavam sendo recolhidos numa velocidade constante e supriam as necessidades de Zaltien e os garotos do Clã da Graça. À medida que mais e mais pessoas consumiam as pílulas feitas por eles, a pureza e os benefícios delas eram difundidos para todos. Também, depois de algum tempo, os primeiros infectados começaram a se recuperar e demonstrar claros sinais de remissão. Isso é um milagre. Realmente. Nós estamos vivenciando um milagre. Sempre que um ente querido ou conhecido mostrava sinais de remissão da peste, as pessoas acreditavam estar diante de algum tipo de milagre. O único problema daquele processo todo era o rápido consumo de energia espiritual. Vez após vez, os jovens do Clã da Graça tinham que consumir alguma pílula para reabastecer os seus corpos. Zaltien, por sua vez, não compartilhava do mesmo problema, pois, após tantos treinamentos e avanços com a energia espiritual do universo, ele finalmente chegou a um nível no qual ele era capaz de cooptar ainda mais energia espiritual do que a que gastava para refinar. Naquele momento, até mesmo Zaltien estava impressionado com aquilo, porque, de certa forma, ele estava cultivando enquanto refinava. Há algum tempo, isso seria uma coisa impensável para ele. Mesmo com tantas pessoas sendo salvas ou imunizadas, a cada minuto diversos novos infectados eram levados aos campos de batalha. Aquilo parecia não ter fim. Isso vai demorar muito ainda. Grimm sussurrou com um oficial que estava ao seu lado. Aconteceu o que nós temíamos. A peste já se espalhou pelo ar. O oficial respondeu. Nós temos que encontrar alguma forma de acelerar isso. Grimm falou num tom pensativo. O oficial, por sua vez, sacudiu a cabeça lentamente e respondeu: Senhor. Não há nada que possamos fazer agora. Nós só podemos torcer e contar com aqueles jovens. Todo esse peso jogado nas costas de alguns garotos. Grimm refletiu enquanto murmurava e olhava para Zaltien e os outros jovens. Senhor. Eles são o Clã da Graça. Eu duvido que eles estejam fazendo algo que não nasceram para fazer. O oficial falou. Você está certo? Grimm comentou, antes de continuar, eu só me arrependo de não ter feito mais para ajudá-los quando eles mais precisavam de uma mão amiga. Quando acolhemos os salvadores, nós permitimos que os nossos clãs médicos fossem à decadência. Enquanto Grimm fazia uma breve pausa, o oficial o interrompeu, dizendo, Senhor. Os salvadores nos livraram da extinção. Nós tínhamos que retribuir isso. A cair daquelas palavras, Grimm olhou para o oficial e abriu os braços enquanto perguntava, e onde estão os salvadores agora? O oficial abaixou a cabeça e ficou calado. Ele não conseguia pensar em nenhuma explicação. Enquanto o oficial se calava, Grimm falou, se não fosse pela teimosia do Namuk e a persistência desses jovens. Hoje, não haveria ninguém aqui capaz de nos salvar. Enquanto os dois conversavam, o tenente Jones liderava um pequeno grupo que tentava encontrar alguma forma de sair daquela dimensão. Senhor. Não tem jeito. Nós estamos presos aqui. Um dos guardas do grupo falou com o tenente Jones. Nós não podemos desistir. O tenente Jones respondeu, antes de continuar, a cidade está em perigo. Nós temos que ajudar os nossos companheiros lá fora. Senhor. Como o senhor tem tanta certeza disso? Outro guarda perguntou num tom confuso. O que aconteceu aqui não foi uma coincidência. Isso foi um ataque. O tenente Jones afirmou. Um ataque?
De quem? Outro guarda questionou. Eu ainda não tenho certeza da autoria, mas eu tenho certeza de que tudo isso foi premeditado. O tenente Jones respondeu, mas não quis expor os nomes dos verdadeiros culpados. Seria difícil convencer as pessoas de que os seus amados salvadores eram os responsáveis pela praga. Então que faremos, Senhor? Somente o Momoa ou um santo que tenha algum objeto que contenha uma parte da energia espiritual do Momoa, podem abrir o portal. Um dos guardas comentou. Eu sei disso, mas nós não podemos desistir. O tenente Jones respondeu. Ele sabia que tudo aquilo era uma grande perda de tempo, mas ele não conseguia aceitar os fatos, então, ele continuava se movendo e ocupando a cabeça. No grupo de refino, Zaltien fez uma breve pausa nos trabalhos, pois ele tinha algo importante a fazer. Após pegar um amuleto de transmissão sonora, Zaltien falou, Tenente Jones. O senhor conseguiu algum avanço? Imediatamente, uma voz desanimada soou do amuleto, não? Nós ainda não temos nada. Zaltien, por sua vez, respondeu, venha para cá, por favor. Eu acho que tive uma ideia. Eu estou a caminho. O tenente Jones respondeu prontamente. Enquanto o tenente Jones deslocava até ele, Zaltien pegou um grande pergaminho e começou a desenhar alguma coisa nele. Vup. Em poucos instantes, o tenente Jones pousou ao lado de Zaltien e questionou, Zaltien. Qual é a sua ideia? Zaltien esticou o braço e entregou o pergaminho para o tenente Jones enquanto falava, nós não temos nenhum santo entre nós, mas eu acredito que isso possa nos ajudar. Imediatamente, o tenente Jones pegou o pergaminho e viu que havia uma complexa matriz de células desenhada nele. O que é isso? O tenente Jones perguntou. Isso é uma matriz da união. Zaltien respondeu, antes de continuar, e eu preciso que você leve aqueles que não servem para o socorro consigo e reproduza essa matriz, por toda a extensão da arena. Isso é uma matriz da união. Chocado com o que tinha escutado, o tenente Jones não pôde deixar de perguntar aquilo. Ele tinha que escutar de novo, para confirmar que não estava louco. Com um semblante sereno, Zaltien explicou, sim, é isso mesmo. Eu preciso que essa matriz seja reproduzida por toda a arena, porque nós precisaremos de uma imensa quantidade de energia espiritual para esse plano. Após escutar aquela confirmação e uma breve introdução à tal ideia de Zaltien, o tenente Jones perguntou, e depois, o que você tem em mente? Zaltien percebeu uma certa pressa no tom do tenente Jones respondeu, talvez, alguém aqui possa nos tirar dessa dimensão. Assim que terminou de dizer aquilo, Zaltien moveu a cabeça e olhou na direção do Cruz. Ele. Você acha que o Cruz pode? O tenente Jones comentou num tom de dúvida. Zaltien por sua vez, inclinou a cabeça, demonstrando que eles não tinham muitas opções, e disse, nós não sabemos quase nada sobre o potencial das habilidades espaciais dele. Então, eu acho que temos uma chance de 50% de sucesso. Ao cair daquelas palavras, o tenente Jones demonstrou não estar muito satisfeito com aquela ideia, mas se forçou a aceitar o fato de que aquela era a única opção e, com um aceno de cabeça, ele concordou, olhou para o Cruz e perguntou, você acha que ele tem condições de fazer isso agora? Zaltien acenou com a cabeça e respondeu, agora não, mas ele terá. Ele está quase recuperado, então, quando a matriz estiver pronta e todos receberem o tratamento, ele estará em plenas condições físicas. Pois bem. O tenente Jones comentou, antes de dizer, eu vou reunir as pessoas e seguir com esse plano.
Assim que o tenente Jones terminou de dizer aquilo, Zaltien acenou com a cabeça, agradecendo pelo voto de confiança e imediatamente retornou ao refino. O tenente Jones, por sua vez, foi até o Grimm, explicou o plano e pediu para que ele fornecesse alguns guardas e ajudasse a angariar alguns voluntários. Num primeiro momento, Grimm demonstrou ceticismo quanto àquela ideia, mas, no fim, ele foi convencido pelo tenente Jones e alguns guardas que concordaram em apostar naquele plano. Naquele momento, a situação era uma corrida contra o tempo para Zaltien e os outros, enquanto também era um teste de paciência para aqueles que esperavam pelo tratamento. Em Turop, a revolta estava chegando a um ápice terrível, onde vários inocentes e guardas estavam sucumbindo diante dos rebeldes. As ruas da cidade estavam tomadas por batalhas e o sangue e os corpos dos mortos e feridos, o ar da cidade fedia a sangue e morte enquanto a acústica era repleta de gritos e sofrimento. Nas aldeias e locais mais afastados, os guardas eram insuficientes e, apesar dos gritos de socorro deles e dos residentes, não aparecia ninguém para ajudar. Nas fronteiras, o grande exército de Murak permanecia parado e só agia quando alguém tentava deixar a cidade. Durante todo aquele caos, duas figuras voavam na direção de Turop. Vulp! 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 Assim que avistaram aquelas duas figuras, 6 membros do exército de Murak dispararam para o céu e cercaram os dois. Aonde vocês vão? Ninguém está autorizado a entrar ou sair da cidade. Um dos homens falou enquanto liberava a aura de um profano de nível 2. Imediatamente, todos os outros homens liberaram as suas auras, e todos eles eram profanos de nível 1. Um dos homens secados era ninguém mais, ninguém menos do que o Major Stenner, que não estava nada satisfeito com o que estava acontecendo. Senhores, eu peço para que vocês nos deixem passar. Eu sou o Major Stenner, o subcomandante da guarda de Turop e nós não temos tempo a perder. O Major Stenner respondeu. Imediatamente, o homem respondeu num tom inflexível, eu não me importo com quem você é. Enquanto eu estiver aqui, ninguém entrará ou sairá dessa cidade. Assim que aquelas palavras caíram, o Major Stenner ficou com um semblante sério e falou, a minha cidade está em perigo. Tem um grupo infiltrado em Turop, que está atacando agora mesmo. O objetivo deles é destruir a cidade e tomar a montanha sagrada. Dito isso, eu peço para que vocês desobstruam o nosso caminho. O Major Stenner encerrou. Nada disso chegou até nós e a única informação que temos é que a peste pútrida se espalhou pela cidade. Sendo assim, todo o território de Turop está sob quarentena e ninguém entrará ou deixará a cidade. Novamente, o homem foi inflexível. Não tem nenhuma peste se espalhando pela cidade. O Major Stenner respondeu, antes de explicar, vocês acham mesmo que eles iriam espalhar uma doença como essa, em um lugar onde eles mesmos poderiam ser infectados? Se realmente há alguma peste circulando, ela está restrita à dimensão da arena, que foi selada com a destruição do portal. Mesmo após aquela explicação do Major Stenner, o homem demonstrou não se importar muito e apenas respondeu, esse será o último aviso. Recuem, agora. Ao cair daquelas palavras, Major Stenner franziu os senhos e se preparou para enfrentar aqueles homens, porém, antes que ele fizesse isso, o homem que o acompanhava finalmente resolveu entrar na conversa. O homem era bastante alto e estava equipado com uma armadura pesada, de cor azul escuro, com detalhes dourados nela e alguns adornos em formato de uma cabeça de leão nos ombros e no peito da armadura. Ele usava um elmo que protegia toda a sua cabeça, deixando apenas os olhos desprotegidos, não havia nenhuma parte do seu corpo exposta.
Com voz firme e grave, o homem olhou na direção daquele que parecia ser o líder daquele grupo de profanos e perguntou: Soldado, onde está o general Hang? Não é ele quem normalmente é enviado para esse tipo de missão. Sem muita paciência e, ao mesmo tempo com raiva por ter sido chamado de soldado, o homem respondeu num tom irritado: Primeiro, eu sou um capitão do exército de Murak. Segundo, o general Hag está em outra missão nesse momento. Quando aquelas palavras caíram, o homem de armadura colocou as mãos em seu elmo enquanto bufava e falava num tom irônico: Ramph. Engraçado. Eu conversei com ele ontem e ele não me disse nada sobre estar em uma missão. Será que eu estou ficando surdo? Enquanto o homem dizia aquilo, ele lentamente retirava o seu elmo e os homens do grupo se entreolhavam, demonstrando um alto grau de preocupação. Alarmado, o líder do grupo perguntou: Quem é você? Com a mesma firmeza em seu tom de voz, o homem respondeu enquanto o elmo revelava a parte inferior do seu rosto: Vocês já falaram demais, portanto, eu só quero ouvir a resposta do que eu perguntarei agora. O que vocês estão recebendo em troca disso? No momento em que aquelas palavras terminaram de ser pronunciadas, o rosto de um homem branco, com cabelos curtos e castanhos, olhos da mesma cor, que usa um fino cavanhaque, foi revelado. Assim que viram aquele rosto, os 6 homens ficaram ofegantes e começaram a tremer. A surpresa nos olhares deles era quase tangível. Esse é o Gaspar. Finalmente, um dos 6 homens apontou para o homem e murmurou. Gaspar lançou um olhar de canto para o homem e falou: Isso mesmo. Eu sou o 7 graus general de Yanshiu. O segundo guardião do continente Rio. Vulp. 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 Imediatamente, antes que o Gaspar terminasse de falar, os homens dispararam para a direção oposta a Turup. Lentamente, Gaspar moveu a cabeça e olhou para os homens que fugiam. Depois, ele olhou para o Major Stene e falou: Stene, vá ajudar os seus companheiros. Deixe esse exército de vendidos comigo. Sim. Eu te aguardarei no centro da cidade. O Major Stene respondeu, antes de disparar para o centro de Turup. Enquanto o Major Stene seguia para Turup, os 6 homens que fugiram voavam na direção oposta. Informe que nós temos um grande problema aqui. O líder do grupo ordenou para o homem que estava à sua direita. Imediatamente, o homem retirou um amuleto de transmissão sonora do seu bolso. Porém, antes que dissesse qualquer palavra, o ar na frente de todo o grupo começou a brilhar, como se houvesse uma nuvem diamante em pó à frente deles. O que é? Bang! O líder do grupo chegou a murmurar algo, questionando o que era aquilo. Contudo, num piscar de olhos, uma enorme parede de diamante se formou na frente dele e causou uma inevitável colisão. Bang! 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 Quase que instantaneamente, os outros 5 homens colidiram contra outras 5 paredes de diamante. Oxi! Após aquelas colisões, o Gaspar repentinamente apareceu na frente dos homens, porém, agora ele empunhava um grande e pesado escudo e uma larga e longa espada pesada. Apoiando a espada pesada em seu ombro, Gaspar olhou para os 6 homens e falou: Aonde vocês pensam que vão? Eu ainda não ouvi nenhuma resposta para a minha pergunta. Vamos no Sepa. Diante de um desafio que ninguém ali podia dar conta, um dos homens tentou gritar para que eles se separassem, porém, antes que ele terminasse de falar, o Gaspar já estava na frente dele, varrendo com a sua espada pesada. Bang! Bom! Assim que aquela espada pousou no peito do homem, ela gerou uma onda de choque tão grande que, o alvo, que era um profano de nível 1, foi instantaneamente explodido.
Também, à medida que a espada terminava a sua trajetória, ela gerava um forte vendaval que espalhava os pedaços e o sangue do homem pelo ar. No momento que aquele homem foi feito em pedaços, os olhos dos seus companheiros se alargaram e eles chegaram à triste conclusão de que a situação deles era muito pior do que eles imaginavam. A ideia de se separem até que era bem vista, mas o Gaspar não deixaria que eles fizessem isso. Kraak. 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 Rapidamente, os homens se viram cercados por todos os lados, por coisas parecidas com casulos de diamantes. O que? Bang! Assim que se viu dentro daquela coisa, um dos homens, que tinha afinidade elemental com a vida, ficou com o dobro do seu tamanho original e colocou toda a sua força em um soco. Contudo, por mais que aquele soco pudesse destruir uma montanha, o casulo de diamante sequer ficou arranhado. Splash! Com um simples olhar, o Gaspar controlou o casulo, que imediatamente se contraiu, até ficar do tamanho de uma mão adulta. O homem até que tentou resistir, mas a pressão foi tanta que, ele não conseguiu atrasar nem um milésimo de segundo. Ele foi simplesmente esmagado, sem conseguir sequer gritar. Enquanto o segundo homem era reduzido a um denso bolo de carne e ossos, os outros 4 se debatiam dentro dos seus casulos, mas eles também não conseguiam sequer arranhá-los. Eu só preciso de um de vocês vivo. Então, decidam-se logo. Gaspar surgiu acima dos 4 homens e falou num tom de ameaça. 2 segundos se passaram e Gaspar não obteve nenhuma resposta, sendo assim, ele olhou para 2 homens e resolveu dar mais um aviso. Swing! 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 Enquanto os homens se debatiam dentro dos casulos, diversas lâminas de diamante saíram das paredes e perfuraram os seus corpos. Alarg! Alargzou! Dessa vez, os homens soltaram gritos estridentes, que ficaram ainda mais altos quando os casulos começaram a girar e triturar os seus corpos, até que eles finalmente morressem. Enquanto aqueles gritos cessavam e eram substituídos pelos sons de carne e ossos sendo triturados, o Gaspar novamente olhou para os 2 que sobraram e murmurou, e então? Dessa vez, os 2 homens se entreolharam, tentando descobrir quem abriria a boca primeiro. Enquanto isso, dentro da montanha sagrada, o Coronel Vargas e o Madak finalmente pararam de andar. É aqui. Diante de profundo abismo, que parecia chegar ao centro do planeta, o Coronel Vargas olhou para o Madak e perguntou. Naquela parte da caverna haviam muito mais daqueles cristais vermelhos, que pareciam vir de dentro do abismo e se espalhavam por todas as direções. Madak, por sua vez, apontou para o abismo e respondeu enquanto sorria, sim. Eles estão lá embaixo. Então, vamos lá. Tap. Vup. Após olhar novamente para o abismo, o Coronel Vargas agarrou o Madak e disparou para baixo.